Recentemente nós tivemos uma crise no país em função da paralisação dos caminhoneiros, que afetou aí o abastecimento de combustível, de alimento e, obviamente, quem participa do mundo universitário, professores, universidades, instituições de ensino, de uma forma geral, tiveram suas atividades paralisadas ou parcialmente interrompidas. E qual é a questão exatamente? Quais são as reivindicações? Para falar um pouco disso, a gente chamou aqui o professor economista, parceiro do nosso programa, o professor Alexandre Said, que vai jogar um pouco de luz nessas questões. Primeiro, professor, obrigado aqui pela presença mais uma vez. Essa precificação, essa política de preços dos combustíveis, fala um pouquinho para a gente, como é que isso ocorre, como é que elas são calculadas, por que a gente tem visto tanto aumento de combustível recentemente? Os brasileiros, de uma forma geral, estão sofrendo bastante já há algum tempo com os preços altos da gasolina, diretamente, quem usa os veículos da gasolina, e as pessoas de uma forma geral, porque a gente deve lembrar que o óleo diesel é um item de custo importante para as empresas. Então, o óleo diesel caro significa produtos relativamente mais caros. E a gente tem, né, no Brasil, uma matriz de transporte desequilibrada, resultado de escolhas erradas ao longo dos anos. Então, o que acontece? Nós pagamos um combustível caro e somos obrigados a usar esse combustível caro. Agora, o que torna o diesel caro, o que torna a gasolina cara? Primeiro, se a gente for fazer uma análise detalhada, o sistema de produção no Brasil, né, a forma como o petróleo é obtido é mais caro que em outros países. Então nós temos uma gasolina cara porque obter petróleo em alto mar é caro. Não é tão barato, não é barato, não é usar uma picareta e tirar petróleo, como eu costumo brincar, em relação à Arábia Saudita. Gasolina e óleo diesel custam caro no Brasil porque o processo de produção não é dos mais baratos. Além disso, um problema sério, a estrutura tributária. Na gasolina, quase 50% do preço da gasolina é composto, se a gente for decompor, são em tributos estaduais e federais, ICMS, CID, PIS, COFINS. No óleo diesel, cerca de 32%, 30%. Então tem os impostos. Além disso, o custo de revenda, o custo logístico. Aí você vai somar, nós temos a gasolina, que não é barata, a gasolina do Brasil está aí entre as 20, o preço da gasolina do Brasil é um dos mais caros do mundo, das 20 países do mundo que cobra gasolina cara, o Brasil está nesse meio. E não é um país que tem uma renda elevada, ao contrário, em termos de renda per capita, a gente ocupa a posição 80 no mundo. Então, gasolina entre as 20 e renda per capita entre as 80. Aí, na hora de abastecer, as pessoas sentem, né? É o resultado de escolhas e difícil de ser resolvido, porque como é que você reduz o preço do combustível? Tem que tornar a Petrobras mais eficiente, tem que reduzir a carga tributária, melhorar a distribuição, reduzir a margem dos postos, a margem de revenda, tornar a venda mais competitiva, que existem cidades em que há reclamação de que os postos formam cartéis, quer dizer, são componentes que tornam a gasolina cara e que dificultam muito a vida das pessoas. Então, Alexandre, pelo que você está dizendo aqui, é um conjunto de variáveis que afetam esse preço final, na bomba, né? Tanto gasolina como diesel e tudo mais. E a gente vê, inclusive, algumas manifestações de donos de postos, às vezes, criticando a política de impostos sobre o combustível, quando ele cobra gasolina sem o imposto. A gente sente aquela diferença, um preço mínimo, né? Que é similar ao preço em alguns países vizinhos. Às vezes a gente vê na internet a comparação de preços de combustível no Brasil, no Paraguai e na Argentina. Você vê uma diferença muito grande. São países vizinhos e, no entanto, provavelmente não tem esse conjunto de variáveis afetando o preço de combustível como nós temos aqui. Sim, se a gente tirar, o caso da gasolina, por exemplo, saindo da refinaria, né, o preço que a Petrobras entrega para iniciar o processo de logístico, de transporte até chegar aos postos é R$2. E quando chega no tanque, no posto, na bomba, 5, né? 5 e pouco. Então, R$3 é muito caro, né? Até porque a gente acaba sendo obrigado a usar o carro. Mas ainda pior do que a gasolina, a meu ver, é a questão do diesel, porque, como eu disse para você, o diesel é um item de custo importante. A gente não tem um sistema de transporte eficiente que permite usar o modal ferroviário, né, aquaviário. Aí 65% das cargas movimentadas no Brasil são transportadas pelo setor rodoviário, que fez esse movimento, porque o Brasil eles se sentiram pressionados com preço alto, né? Que na verdade o custo para eles do óleo diesel, eles têm necessidade de repassar para as pessoas.
repassar para o produto e nós pagamos. As pessoas desempregadas, famílias endividadas, não conseguem comprar. Então, essa situação precisava ser revista, porque senão, daqui a pouco, o transportador não conseguiria repor o seu equipamento, o caminhão, comprar um caminhão novo. Fizeram o movimento, né, que envolve motoristas também, transportadoras. De alguma forma isso trouxe resultado, uma redução que o governo anunciou de 46 centavos no litro do diesel, que é significativa, mas ainda não chegou às bombas essa redução. Então nós estamos vivendo um momento delicado no país. Agora é uma questão. O que fazer? Em termos de sistema de transporte, eu outro dia vi algum representante do governo falando, se a gente for modificar agora vai demorar 15 anos, mas tem que começar agora, não adianta. O Brasil precisa rever a sua matriz de transporte, precisa encontrar meios de reativar, restaurar a sua ferrovia. Vou te dar um exemplo, Rodrigo. Em Campos nós temos uma base de distribuição de combustível servida pela ferrovia. Alguns anos atrás, a concessionária de transporte paralisou, por decisão dela, o movimento pela ferrovia, e todo o diesel que vem para Campos e toda a gasolina que vem para Campos, da base de Duque de Caxias, chega aqui direto para os postos de caminhão, ou às vezes eles fazem um entreposto na base aqui na Tapera, que eles chamam base de Cacomanga. Isso é um problema porque o custo do transporte rodoviário é mais caro que o ferroviário. Se a gente tivesse essa linha funcionando, né, estaríamos pagando menos pelo combustível usado aqui e não teríamos tido o problema de abastecimento, com certeza, que tivemos. Então, e olha que, por exemplo, essa paralisação já aconteceu acho que em 2007, são 10 anos que nós estamos pagando combustível mais caro. Estou falando só da questão do frete, mas a questão do transporte de combustível pela rodovia é mais perigoso, os caminhões transportam vazios, eles se tiver um acidente podem causar danos graves a materiais e a vida das pessoas. Então, o Brasil precisa rever, mas pode começar pelas soluções simples, né? Por que não pensar e não se discutir a reativação dessa linha de derivado da base de Duque de Caxias até Campos? É um custo mínimo, é obrigação da concessionária cumprir, o governo praticamente não teria nenhum tipo de custo, bastaria impor que se cumprisse o contrato, era um problema a menos a ser resolvido. Agora, é claro que esse é um problema pequeno diante dessa situação que a gente analisou, mas se a gente não começar a resolver pelos menores, não vamos resolver os maiores. Alexandre, excelente, né? Você levantou uma questão aqui que precisa ser discutida no âmbito universitário e ser ampliada, que é exatamente não concentrar as formas de distribuição, a logística do país numa modalidade só. Existem outras modalidades que são financeiramente mais viáveis, né? E estrategicamente interessantes, porque você não concentra tudo num modal só. O rodoviário, além do custo financeiro ser muito elevado, você tem um custo social muito grande, né? São os acidentes, as estradas congestionadas e tudo isso que ocorre, né? Problemas ambientais e tudo mais. Existe alguma discussão recente, contemporânea, sendo feita nesse contexto? Olha, Rodrigo, essa situação que você colocou é muito importante e a gente, né, leva isso para uma outra questão. No auge da crise, as emissoras de TV, a grande imprensa tocou nessa questão, foi um erro do país abandonar as suas ferrovias, porque a questão da ferrovia é mais presente, porque o Brasil já teve uma malha ferroviária de quase 40 mil quilômetros e hoje tem uma malha de menos de 15, quer dizer, a malha ferroviária brasileira hoje é equivalente à malha de 1915, nós estamos mais de 100 anos atrasados em relação ao sistema ferroviário. Só que normalizou o abastecimento, o transporte começou a funcionar daquela forma equivocada, né? Uma escolha de governo, de política de transporte errada, e aí esse assunto, se a gente aqui, a partir das universidades, a partir de programas como o seu, se a gente não tocar esse assunto, não colocar para as pessoas, esses problemas ficarão esquecidos até que uma nova greve aconteça e tudo se repita. A gente, né, infelizmente, não aprende com os erros. Foi um erro a escolha pelo modal rodoviário, né? O Brasil já teve um presidente cujo lema era governar é abrir estradas, até um presidente fluminense, Washington Luiz. Depois tivemos um período em que a rede ferroviária, né, foi modificada, mas chegou agora na metade da década de 90, no ano de 95, o sistema ferroviário brasileiro foi privatizado, as concessionárias não cumpriram o seu papel, não cumpriram o contrato e a gente tem essa situação que culminou com uma das piores crises, vamos dizer assim, em termos de abastecimento que eu, né, tenho 55 anos, já vi ao longo desse tempo todo.
Alexandre, eu acho que a gente não pode ficar por aqui nessa discussão, a gente precisa, na universidade, fazer um seminário sobre a importância de se refletir, de discutir alternativas para os modais de transporte. Então já fica aqui de antemão uma proposta da gente tentar articular um seminário aqui na universidade, trazendo pessoas aí, políticos e pessoas, economistas, profissionais envolvidos nessa área, para a gente levantar essa questão e discutir e levar uma proposta para que de fato isso possa ser repensado no âmbito político. É um momento propício para a gente, né, debater esse tema, levar os nossos governantes e tentar, e na nossa região particularmente, que a gente já tem essa malha, além de projetos do governo federal extremamente importantes, né, como a ferrovia 118, que é Rio Vitória, e 354, que é a Transcontinental, que pode, vamos dizer assim, transformar Campos num dos maiores corredores ferroviários do Brasil. Esses projetos existem, que eles saiam do papel, porque a gente precisa colocar claramente, nossa região tem potencial, pode desenvolver, e depende da nossa mobilização, da gente colocar. E a universidade, né, especificamente a Universidade de Cândido Mendes, é um caminho importante para a gente levar essa discussão e convencer os nossos representantes da importância dessas obras. Alexandre, obrigado, excelente oportunidade para a gente levantar uma questão e que não fique por aqui. A gente vai incentivar essa discussão, vamos trazer aqui para a universidade. Obviamente a gente conta com você também participando desse debate para ampliar a discussão e levar, quem sabe, a uma modificação desse cenário que é um cenário negativo para o país.